Hello, amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio, capítulo 22, episódio 22. Episódio 22 do livro Temor do Sábio. Estamos eu aqui, Jordana, ao lado presencialmente. Oi, gente, a Letícia. E hoje, você tem algum recado, Letícia? Tem. Então, hoje é do capítulo 136 a 138. E os próximos é do 139 ao 141. Então, de recado, é que eu tinha programado de falar no episódio passado, mas acabou que não falei. Foi que a gente participou de um episódio especial do podcast Quatro Cantos, né? Eles chamaram a gente porque eles foram gravar o episódio 50 deles. Eles estão aí há 3 anos e pouquinho já, então, gravando podcasts para a Crônica do Matador do Rei. E eles são hiper gentis, muito educados, foi muito divertido, nós vimos muito participando do episódio com eles, e foi muito legal. Depois a gente, se vocês quiserem dar uma olhada, a gente tá lá no episódio 50 participando. Segundo recado é que a gente criou um grupo de Discord, então a nossa pequena vizinhança ainda é pequena, e o que é bom, porque a gente gosta de coisa mais artesanal mesmo. E então a gente tá querendo criar um grupo de discutir teoria, para conversar entre a gente mesmo. E aí eu criei um grupo do Discord, mas o link expira, ele expirou já, o link. Aí eu acho que eu vou colocar um novo link essa semana, então fiquem prestando atenção no Twitter e no Instagram, porque eu vou colocar o link. Na verdade, eu não vou colocar o link. Vocês vão me falar se vocês querem participar e eu vou mandar o link pra vocês por mensagem. Ou então, se vocês já quiserem entrar em contato comigo direto, pode entrar, tanto no Twitter quanto no Instagram. Porque a gente já tá começando a conversar e o grupo é muito legal. Gente, sério, eu tô, tipo assim, tá muito legal. Eu tô adorando a participação de todo mundo lá no grupo. A gente se conhecendo e conversando sobre coisas da crônica e fora da crônica. E a gente, tipo assim, eu coloquei os membros beta, que é tipo os beta readers do Patrick Rothfuss. Os beta readers são os leitores do Doors of Stone, assim, dos manuscritos, eles que são os leitores testes do Patrick, né? E os membros beta nossos também são os membros teste do nosso grupo do Discord, então vai ser muito legal, vocês são muito bem-vindos, entrem em contato comigo, ou então fiquem prestando atenção no post dessa semana, que eu vou postar de novo do grupo do Discord, certo? Acho que é isso, Georgianete. Então, beleza, vamos começar os capítulos em si. Começar com o capítulo 136, que é Interlúdio, quase esquecendo. Então, vamos lembrar, né? Eles estavam contando as histórias, realmente, a caminho de Adem até a Vintas, né? E aí o coach acaba encontrando uma suposta trupe, e aí o desenrolar disso ficou no episódio passado. Mas nesse momento, a gente volta no tempo da pousada Marco do Percurso, né? Em que Coach está lá e decidiu fazer uma pausa nessas histórias, certo? Ele interrompe a história para resolver algumas coisas que depois a gente nem chegou a descobrir ainda que coisas são essas que ele deveria resolver. Não, era um jantar. Era jantar, era só o jantar. Aí ele estava meio tarde assim, mas a hospedaria ainda estava vazia e não chegaria provavelmente mais ninguém lá, porque era o dia do velório do Shep, né? Então, aqueles que costumavam frequentar aquela hospedaria estariam culpados nisso. E o coach diz que não vai, porque ele tem que resolver algumas coisas, e também porque ele não se dá muito bem com o abade Leoden da região. Então ele diz que não vai, mas insiste para que Basti vá, e até dá a ele uma garrafa de uísque, o melhor uísque que qualquer pessoa ali poderia comprar, para dividir com eles. Falar, não, fica lá, fica tranquilo, as pessoas vão dar falta de você, eles entenderão que eu estarei cuidando da hospedaria, mas seria bom que você fosse, aproveita também, vai beber com as meninas lá, não sei o quê. Então, tipo assim, aproveita esse descanso mesmo. Um dos motivos também dele querer despachar o Basti é porque ele percebeu que o Basti estava ficando envolvido demais na história.
Ele não tava, ele tem uma certa dificuldade para separar as coisas do passado e do presente, né? Então ele despacha com esse intuito também. E aí, então, Bart decide ir para o velório do Shep e o cronista e o Kvothe conversam, né? Eles conversam sobre trivialidades, tipo, eu preciso de tinta, você tem como me emprestar um linho para eu limpar minha ponta da caneta, etc. Ele, não, claro, eu tenho tinta de Arui, né? Parece que é uma tinta bem boa. E aí o cronista, nossa, eu agradeço demais. E aí o Kvothe sai pra arrumar essas coisas pra ele. E o cronista começa a observar a insensatez, a espada pendurada na marco do percurso. E aí ele pergunta o seguinte pro Kvothe: não pude deixar de notar que sua descrição da cesura não bate. Bem, ela não parece corresponder exatamente à espada em si. O guarda-mão não é como você o descreveu. E aí o Kvothe, ele ri, assim, de gargalhar mesmo. E ele fala o seguinte: não, você está absolutamente certo. Essa não é como foi que o garoto me chamou ontem. Chamou hoje de manhã? Kaisera, a matadora de poetas. E realmente, então, né? A primeira coisa que a gente tem aí de informação é que a cesura não seria a folly, né? A insensatez da marca do percurso. Tem teorias muitas envolvendo a insensatez, como a gente já comentou, né? Tem teorias que falam sobre a insensatez ser a espada do Gris, que ele tinha, que ele matou. Tem gente que fala que a insensatez seria uma espada que ele mesmo tinha criado, que ele criou, uma espada do estilo da Denryama que ele tinha feito, que ele teria feito. Enfim, é isso. E a gente pensa também nesse matador de poetas, não sei você, mas eu lembrei de dois personagens principais, tipo, de quem poderia ser esse rei poeta, né? O rei poeta, é o né? rei poeta dos pequenos reinos. Dos pequenos reinos e até mesmo o Sim. Porque, querendo ou não, ele é um poeta, né? Ele gosta principalmente da poesia vintasiana. Lembrado, ele gosta da poesia vintasiana e ele, inclusive, quem apresenta o termo cesura, né? Sim. Pra ele. É poesia vintasiana? É vintasiana. Eu acho que é têmica, não é? Eles não sabem uns poemas em têmico? Não sei, depois a gente checa. Depois a gente dá uma olhada. Tá. Aí, enquanto ele vai preparando, responde essas perguntas e vai preparando o jantar, a gente percebe algo diferente no coach. Parece que ele não é mais o coach, parece que ele volta quase a ser o Kvothe, né? Ele cantarola, ele ri, ele dá gargalhadas, parece que ele tá mais vivo, parece que ele tá menos depressivo mesmo, né? E aí, chega um determinado momento, entram 2 guardas de tabardos azul e branco, ou seja, o uniforme deles é azul e branco. E é engraçado o quanto o Patrick, ele não... Tipo, ele explicita, né? Ele só coloca que as cores eram azul e branco, né? Exatamente. E eu acho extremamente interessante o papel do vento nesse capítulo, né? Eles foram lá para se proteger do vento, esses soldados. E assim, vamos comentar então aqui que eles são soldados do rei penitente, né? E que as cores que eles usam não apareceram provavelmente ao acaso. De onde é que você já viu essas cores antes? Do Maer Alveron. Exatamente. Qual era a descrição das cores da casa de Alveron? Safira e... Marfim. Azul e branco. Então, assim, tá aí uma pista de que a Mousada Marco do Percurso fica em Vintas, né? Mais uma, que é uma... Acho que a teoria maior é que ela é em Vintas mesmo. E que o rei penitente poderia sim ser o Maer Alveron, ou alguém da casa Alveron, né? Porque a casa... talvez. Não sei, porque senão seria rainha, né? É verdade. Tem gente que fala que poderia ser o Ambrose, né? Tipo assim, nessas matanças loucas poderia ter acontecido. Desceu tanto a ponto de chegar no Ambrose na casta dele, né? Na casta? Não, no nível dele. No nível dele, exatamente. Mas assim, a cor, Safira e Marfim, a cor azul e branco, é da casa de Alveron, do Lehand Alveron.
Exato. Então, ele comenta, noite ruim para ser apanhado ao ar livre. E eu fiquei muito observando o vento nessa situação aqui, porque tal como em Adenri, que o vento nunca aparece por acaso, que tem a sensação do vento estar realmente comandando a situação, eu tive a sensação de que nada aqui é por acaso, que o vento propositalmente se agitou para às vezes essa situação ocorrer, tal como ocorrer agora. Então, eles chegam lá e eles perguntam pro coach onde estava o dono da hospedaria, porque o coach naquele momento que ele tá mais realmente leve, né, rindo, gargalhando, cantarolando, ele rejuvenesceu. Ele tá parecendo um garoto, e eles até o chamam diversas vezes de garoto nesse encontro. Eles falam que não vão pagar pela refeição, porque eles não têm o dinheiro, e aí novamente eles falam que eles só têm o soldo do rei, né, que eles só têm o meio vintém, não é, Na verdade, é um marco de ouro. um marco de ouro, então eles não têm como trocar essa moeda, enfatizando novamente que eles são soldados do rei. Sim, e marco de ouro, né? O régio de ouro, acho que é régio, não é? Não sei se é marco ou é régio de ouro, mas é uma moeda de vintas. Se você olha aí naquela edição especial do Nome do Vento, tá lá, é de vintas. Então, assim, mais uma vez, o rei podendo ser um rei de vintas mesmo. E outra coisa é que a moeda de vintas ela é bem delimitada a vintas, né? Ela é bem vintasiana. E Ela- ela é uma moeda forte. Sim, mas assim, ela não tem muito papel assim de Verdade. ela é bem local assim mesmo, ela tem um valor apenas local mesmo. Aí eles falaram que não iam roubar, que aquilo ali era um assalto, podia passar então aquela sacola de moedas. E aí o coach fala, não, tudo bem, eu vou entregar o dinheiro, não sou nenhum bárbaro, com certeza. Uma menção a Adenri e tal como a luta que ele vai exercer agora, né? Muito calculada, parece que ele tá realmente fazendo uma quetã. Aí parece movimento, de fato, de uma luta adenriana, e ele acaba derrubando um dos soldados. Só que ele aí depois, a situação se inverte, ele acaba apanhando feio deles, fica no chão, parecia nem ter mais ossos. E aí o moço comenta, um dos soldados, né? Imagino que você achou que precisava tentar. Um hospedeirinho frouxo contra 2 soldados do rei. Francamente, quem você pensa que é? Esse momento ele começa a emitir um ruído muito estranho que depois eles vão entender que é uma risada. Sim. E é descrito essa risada dessa forma. Coach ri como se tivesse ouvido uma piada que só ele era capaz de entender. Vai. Então, assim, algumas coisas que eu notei na luta, né? O primeiro, o rapaz loiro, né? Porque era um careca e um loiro. O rapaz loiro que ele derruba, ele acerta o rapaz no queixo e no ombro. E a gente vê que ele mesmo descreve que ele não faz movimentos, tipo assim, grotescos, né? Não são golpes fortes, são golpes suficientes, né? E aí até lembra uma parte do Sherrin que ela fala que desperdiçar força não é da Letane, que é aquela hora que ele fala, que ela explica que ele tem que acertar no galho da árvore, né? Não na folha, nem na raiz. A raiz seria o lugar onde o inimigo dele seria muito difícil de ser destruído, e a folha é um lugar onde você acerta, mas não causa nenhum tipo de dano estrutural do seu oponente. Ele tem que mirar no galho, ele justamente mira no ombro, né? Que é um dos exemplos da Sherrin na época. Outra coisa foi justamente na questão que deu errado, né? No segundo soldado, que era o Brutamontes, um careca grandão, que dá errado. Tem uma hora que o cara pega ele pelo punho e ele faz um golpe. E ele ele tenta fazer o golpe, o quebra-leão, na versão diferente da Celeã. E dá errado. Tanto é que ele fala assim que ele tá preso no punho e ele faz o golpe com as 2 mãos. Só que ele não consegue fazer o golpe direito. E aí ele perde, né? Aí foi um dos momentos que ele leva uma surra mesmo. É isso que eu quis mostrar. E outra coisa, né? A questão da piada. Existe teoria que fala... Assim, tem gente que aponta esse momento da risada como o momento que o Kisai falou que ele iria rir, né? Ainda não ficou claro se é esse momento ou não, mas parece
É muito o trecho, né? Então, o trecho era o seguinte, né? Pelo sangue, feiteira e ossos, quisera eu que vocês, criaturas, tivessem sagacidade para me apreciar. Não importa do que mais se esqueça, lembre-se do que acabo de lhe dizer. Você acabará compreendendo a piada, rirá quando chegar a hora. E pelo sangue, feiteira e ossos, né? Eu fiquei pensando em alguma outra coisa que eu poderia tirar desse trecho, e a única coisa que me veio, que ele até fala o seguinte, que foi bom porque ele lembrou de uma coisa que ele tinha esquecido, né? Ele fala, não, essa surra foi boa, ele mais pra frente vai falar que a surra tinha sido boa, porque ele lembrou de alguma coisa que ele tinha esquecido. E são 3 coisas, né? Sangue, uma, feiteira, 2, ossos, outra. E que geralmente vem de 3 coisas, né? São nomes. Geralmente os nomes profundos são compostos de 3 descrições, né? É a única coisa que eu pensei. Então, talvez o novo nome profundo do Kvoth poderia ser algo a ver com sangue, feiteiras e ossos, e aí ele lembrou de quem ele realmente é. Porque eles falam que o Kvoth teria um novo nome profundo, né? Depois você vai entender um pouquinho mais pra frente por quê. Mas, enfim, será que sangue, feiteiras e ossos tem alguma relação com algum nome profundo aí que a gente não viu? Era a única coisa que eu poderia tirar disso. Agora, feiteira, que eu vi o significado, seria tipo o bebê da samambaia. É tipo uma samambaia bebê. É o que eu tirei, é só isso. Então, não tenho muitas conclusões aqui, galera. Eu fiquei pensando em algumas coisas. Quem você pensa que é, né? Eu fiquei pensando, gente, será que ele é o próprio rei que eles estão batendo e eles não sabem que ele que é o rei verdadeiro? Às vezes, por ele ser, de alguma forma, família, né, da família dos Álvaron, né? Ou então, ele assim, pode ser também uma coisa mais óbvia do tipo, meu filho, eu fui o causador. Você tá Exato. sendo pago por conta minha, né? Tipo assim, Exatamente. eu mobilizei tudo, né? O seu rei é rei por minha conta, né? Exatamente. Ou então, outra coisa que eu lembrei é que parece, nesse momento que ele está sem o baixo, parece que ele desiste de fingir de alguma coisa, né? Talvez, eu fiquei pensando muita viagem, e isso vai ficar mais claro depois que o baixo volta, mais pra frente. A impressão que eu tive é que, por um momento, ele esqueceu que era o coach e voltou a ser o Kvoth. E aí, ele quase lembrou, e talvez ele seja o coach, às vezes até como um mecanismo de defesa, às vezes até porque a gente não sabe como é que é essa relação com o Bast, né? Então a gente não sabe se às vezes ele tá nesse teatro todo de depressão, assim, ficou péssima essa frase, mas para tentar convencer o Bast de alguma coisa, porque o Bast não larga do pé dele, né? Sim. E a gente vai ver que o Bast, pelo menos pra mim, assim, tá ficando cada vez mais estranho. Cada vez mais sombrio, assim, talvez de que ele não seja uma pessoa que o Kvolt queira por perto, que ele queira realmente despistar mesmo. Na verdade, assim, o Bast, por ser um encantado, né, é complicado, porque ele é muito complicado. O Bast, ele às vezes chega a ser chato mesmo. Mas o tanto que ele meio que às vezes ignora as pessoas ao redor do Kvoth. Então, por exemplo, ele é super ríspido com o cronista, super controlador. E com o Kvoth ele trata como se fosse uma criatura extremamente frágil e ao mesmo tempo um herói pra ele. Então ele quer que saia alguma coisa do Kvoth. Ele tem uma expectativa gigantesca no Kvoth que a gente como leitor ainda não compreendeu ao certo de onde vem isso. Porque a sensação é que o Baixo sabe o que aconteceu um pouco com o Kvoth. E a gente tem a sensação também de que o Baixo vai aparecer na história em Doors of Stone. A gente, assim, eu tenho a sensação que o Baixo vai ser, tipo, antes de acontecer o caos, o Baixo vai aparecer. A gente não tem certeza se o Baixo vai ser pré-caos ou pós-caos, né? Tipo assim, só no finalzinho que o Baixo vai aparecer. Mas é estranho pensar Não, no e outra Baixo. coisa, ele já diversas vezes tem falado que tem jogado pistas para que coach seja achado por alguém que desperte, né? Ele já falou isso antes. Foi por isso, por exemplo, que o Israel apareceu, foi por conta disso que o cronista apareceu. São migalhas que o Bast tem deixado para atrair coisas, às vezes até a das piores dela, para fazer com que o coach saia dessa hibernação, né? Então, é meio estranho, né? Então,
vamos continuar. Outra coisa. Eles batem mais no coach, ameaçam o cronista e derrubam um monte de garrafas no chão. Uma dessas garrafas é interessante a descrição. Elas rodopiaram e rolaram sobre o balcão, entre os dois enormes barris e uma garrafa alta, cor de safira, então vermelha, né? Azul. De novo, eu errei. Cor de safira, tombou devagar pela borda, espatifando-se no chão. Eu não acho que é à toa, às vezes, né? Tipo, às vezes a safira ali já tá no chão, né? Que é o próprio coach ali no chão, não sei. O livro em si, ele tem muito símbolos, assim, não sei se simbolismo em si, mas dá a sensação de que tá parecendo uma metáfora, tipo assim, tô jogando aqui, não é à toa, a sensação que a gente tem é isso, né? Até a morte dos passarinhos, né? Dos passarinhos, dos ligeirinhos, né? Calantes. Dos calantes, acho que a gente tinha conversado, né? Sim. Que poderia ser uma alusão à futura morte de toda a casa Calantes, né? E a ascensão do Maier Alveron. E a mesma coisa acontece aqui, né? Quem sabe essa queda da garrafa da Safira, né? Represente ali a queda de Alveron, né? O provável rei penitente. Ok, aí o cronista fala, olha, ele pediu pra um serviçal dele sair, resolver umas coisas na rua, ele logo deve estar de volta. Então, assim, vamos manter a boa civilidade, eu sugiro que vocês partam, basicamente é isso. E eles vazam, dão mais uns pontapés no coach, e o Volt realmente fica meio constrangida e solicita que o cronista vá ajudar ele nos primeiros socorros, né? E é engraçado que depois disso a tempestade acaba, né? Não é mais citada a tempestade nesse momento, pelo menos. Nesse momento não, é. Mais à frente nesse capítulo chega Bash e ele pergunta por que essa porta tá aberta, como se ele não soubesse, né? Aqui dentro está frio que nem peito de feiticeira. O que aconteceu, né? Como assim, como ele se não soubesse? É porque eu tive a sensação que o Baixo tá envolvido nisso, na entrada. Eu quero fazer um parênteses pra vocês, gente, que assim, eu já comentei isso antes. A Jordana não leu, ela não lê, eu não deixo ela ler os capítulos que vêm. Então ela realmente lê só os capítulos da semana. Só que a Jordana é uma leitora. Ela é uma leitora muito sagaz, ela é uma leitora muito atenta. Então, quando a Jordana tava lendo, ela até comentou comigo. Eu tô achando que isso tem dedo do Basti. Aí, é claro que quem já leu O Temor do Sábio, vocês sabem a cara que eu fiz. Eu fiz uma cara de baita de uma paisagem. Mas, juro, Jordana não leu. E foi uma excelente observação. É o que eu posso dizer pra você, Jordana. Não, é porque ele ficou com uma cara de culpa, né? Nesse momento aqui, ele ficou com uma cara de culpa mesmo. Aí o Colt pede que ele feche a porta, explica que foram soldados. Aí ele, na verdade, até brinca, eu e o Devian tivemos a discussão aqui. Aí o Devian, tipo, o cronista, né? Ele falou assim, pelo amor de Deus, não me envolve. Foram soldados do rei, eu não tive nada a ver com isso, tentaram nos roubar. E aí o rosto do Bashi fica lívido. Aí ele fala assim, Bashi, Hash, por que você deixou que fizessem isso com você? E ele fica extremamente decepcionado. Ele até pergunta assim, não, mas tinha alguma coisa diferente com esses soldados, tal como aconteceu, né, com o... Mael, né? É porque eu acho o Mael muito parecido com o Maer, viu? Querendo confundir os dois. Aí falou assim, não, eram soldados comuns, realmente, eles só queriam me roubar e tal. Aí ele falou, mas... Só 2 soldados? Só 2? Como assim? Você levou uma surra o que deu a entender, de meros humanos. Você teve uma luta que matou 5 Israels há umas noites atrás. E aí você vem e me perde uma luta dessa. Aí o coach dá uma estourada, né? Ele fica estourada real. Sim, ele fala assim. Pare de esperar que eu seja uma coisa que não sou, disse com a respiração ainda ofegante. Curvou os ombros e esfregou os olhos, espalhando sangue no rosto. Deixou a cabeça pender, cansado. Pela mãe de Deus, por que você não consegue simplesmente me deixar em paz? E o silêncio inundou o salão da taberna, denso e amargo como um rolo de fumaça. Mas mesmo assim, Baixo insiste. Você matou, né, esses 5 Israels, como é que você não... O que é alguns bandidos comparado com isso?
Aí ele fala, o Bash, eu escolhi com muito cuidado a hora e o local para enfrentá-los. E mesmo assim eu não saí ileso, né? Ele saiu, o Bash teve que fazer 15 palmos de pontos nele depois dessa luta. Aí o Bash fica, tipo assim, aliviado. Fala, então é por isso, é porque você ainda tá machucado da luta com o Israel. Foi por isso, meu amo, né? Meu Hash, não sei o quê. Hash não, Jordana. Hash. Toda vez você fala hash. Pelo menos uma vez por episódio ela fala hash. Aí eu fico parecendo que, tipo, se a pessoa tá com hash na pele. Pode ir, Jorjaneire. Aí, então, é por conta disso, né? Aí o coach fica exausto, frustrado. Baixo, é por isso que eu não consegui mesmo. Aí o Baixo fica, tipo, inseguro, né? Segundo ele descreve. E aí o Kvoth pega e muda de assunto e fala que pega assim na boca e fala, nossa, eu acho que eu vou perder esse dente. E uma coisa interessante é que o Bash pega na cabeça dele assim e vai ver os olhos. Só que ele fala assim, não tive uma concussão. Tipo assim, porque quando tem um traumatismo craniano grave, dá pra ver às vezes umas alterações nos olhos. Só que eu acho que ele foi ver outra coisa. Eu acho que ele foi ver os olhos de Todo mundo dá uma olhadinha no olho dele, né? Exatamente. E aí, o que aconteceu foi que, falou assim, eu só tô com 2 fraturas na costela. 4 costelas quebradas. Uns dentes que estão moles. Um zumbido. Exatamente. Ele fez o rol, assim, de lesões dele. Sim. E aí ele fala o seguinte, e depois eles me fizeram lembrar de uma coisa que eu estava quase esquecendo. É provável que eu deva lhes agradecer por isso. E aí, eu fiquei parecendo, cara, parece que ele tava esquecendo que ele tava naquele estado decadente dele. Gente, às vezes eu fico pensando o seguinte, a gente vê o Kvoth como uma pessoa muito melancólica, né? E a gente tem certo, assim, a gente fica com pena dele um pouco por conta do estado que ele tá. Mas a gente não sabe o que ele fez, sabe? A ideia é que provavelmente a causa dessa melancolia do Kvoth pode ser culpa, né? Com certeza. Então, eu acho que às vezes, ele ter apanhado dessa forma foi uma forma dele não esquecer que ele precisa sofrer muito, talvez, pelo quanto ele fez os outros sofrerem, entendeu? Então a gente tem que levar isso em consideração de que o final do Kvoth, né, o final dessa história pode ser bem ruim. Eu tava até vendo isso, tipo assim, gente, acho que vi no Reddit essa semana. A história da Crônica do Matador do Rei não é uma história de final feliz. Já comecem a aceitar isso, vai vir final triste, entende? Então, e provavelmente um final onde o herói, entre aspas, né? Que é o Kvoth, que a gente sabe que ele não é um herói por si. Por si, nem fez sentido. Ele é um herói, não vai vir assim, né? Talvez ele não vai vir com grandes feitos. Vai vir com grandes feitos, mas não pode ser, né? Não de bondade, pode ser de maldade não também. vai vir com louros, mas talvez com trevas, né? Exatamente. Então tá, o Bash acaba coordenando esses primeiros socorros. Não, e ele fala, você não vai perder o dente. Não vai. E aí até o Kvoth fica, não, fica de boa. E ele fala, senta. Sabe aquela voz meio feluriana? Do tipo, senta aí. E o Kvoth começa automaticamente a se sentar, você viu? Meio que a voz dos encantados, eles conseguem ter um poder ali, certo? O Bash, ele é um cara poderoso, não dá pra perceber, né? Então tá, e o Bash vai, né, e fica meio doido, né? Ele vai, coordena esses primeiros socorros, faz os pontos e manda o cronista pegar um punhado de coisa, água da... Vamos falar as coisas que ele pediu. Ele pediu água, que vem da chuva, leite do refrigerador, mel esquentado e uma vasilha. Ele dá os pontos no Kvoth com o próprio cabelo. E mesmo com toda a brutalidade que ele tem, né? Toda a rispidez que ele guarda, ele faz um serviço de uma maneira super suave, né? Ele é um bom fisiopata. E aí ele ele entrega um copo de água pro Kvoth, pede para ele beber, bochechar e cuspir no copo. E o Kvoth cospe e tem uma água bastante vermelha. Nisso, ele pega uma tigela, coloca o mel e o leite e uma gota daquele copo do Kvoth, uma gota meio com sangue do Kvoth, né? Feito isso, os dois bebem um pouco da tigela, né? Com mel, leite e o sangue do Kvoth. Bebem não, eles... Meio que bebe não, só coloca na boca, né? Bochecha.
E o Kvolf e o Bast colocam na boca o conteúdo. O Bast fica extremamente concentrado nesse momento. Pede pro Kvolf cuspir de novo. E quando o Kvolf cospe, ele cospe um aspecto super leitoso, sem nenhum sinal de machucado mais na boca. De sangue na boca. Enquanto o Bast cospe um conteúdo meio rosado, sabe? E aí tem a cena final do capítulo que é muito boa. Tipo assim, foi cena de filme, sabe? Tipo assim, cena de série. Que ele fala o seguinte: não pedi sua opinião, Resh. O jovem moreno estendeu o braço e pôs a mão com delicadeza na lateral do rosto de seu mestre. Por um instante, pareceu cansado, esgotado até os ossos. Aí a gente não sabe se ele tá meio que compartilhando um pouco magicamente compartilhando um pouco da exaustão do Kvolf, né? A gente não sabe. Apronta pro Kvolf e fala: traga a comida. Aponta pro cronista e fale: não, conte a história pro Kvolf. Bateu 2 palmas estridentes. Divirtam-me, ordenou com o seu riso selvagem, enlouquecido. E mesmo de onde estavam, junto ao balcão do bar, os outros viram sangue em seus dentes. Nossa, muito, muito, muito bom, muito bom. Ok. A Jordana, ok. Ele também foi uma coisa interessante, você pulou, mas ele sentou na cadeira como se fosse um trono. Sim, verdade. Capítulo 137, perguntas. Então tá certo, eles voltam à história, né? Então o Bast realmente teve esse impacto sobre eles. Sim. Eles voltam de fato à história. E aí ele fala assim: olha, apesar de eu ter, né, realmente resolvido a situação das meninas, do rapto das meninas, e ter sido aplaudido pelo prefeito, aquilo ali feria a lei férrea, né? Eu cometi pelo menos 3 crimes hediondos e qualquer um deles poderia me condenar à forca mesmo. Então, eu tinha que chegar a Vintas, tinha que chegar a Severin antes dos boatos. E ele fez isso, 2 dias de caminhada mais intensa, de um ritmo mais acelerado, e ele depois pegou uma carona numa carroça e chegou em 3 dias em Severin, 3 dias de viagem. E aí, assim que ele chega, todo esfarrapado, suado, nojento mesmo, ele avisa via um bilhete de que ele tinha chegado e que... Pra Stapes, né? Pra Stapes, que iria... Na verdade, ele mandou o bilhete, foi pro Maer mesmo. Não, foi pro Stapes que ele mandou. Foi? Uhum. Pede para que os serviçais lá arrumem um banho para ele. Enquanto isso, o Stapes chega feliz, assim, né? Pelo retorno do coach. E o Stapes aproveita e atualiza, né? Sobre o que aconteceu nos últimos meses, que eles haviam casado, a Meluene com o Maer, que eles estavam muito namorados, eles não puderam esperar, apesar, né, da gente saber que foi o coach que ajudou, que proporcionou essa união. É engraçado pensar que foram 2 meses de noivado, né? E considerando que o Kvolf ficou mais ou menos 3 meses fora, 2 meses no Eld, mais ou menos, né? Foi mais ou menos isso, não foi? E 1 mês em Adenri, foi justamente quando os bandidos foram derrotados que os 2 casaram, né? Sim. Então, eu não sei se essa data tem uma a ver com a outra, tá certo? Eu acho que é bom a gente ver que talvez aconteceu no mesmo período da vitória deles no Eld com o casamento. Até porque a relação deles estava, segundo o Maer, meio estremecida por conta desses roubos ao norte de Vintas, né? Porque era onde tinha um território, realmente, dos Leclercs, né? Então, e aí o Stapes também fala, aquela situação foi resolvida, né? Aí ele fala, que situação, né? Porque passou tanta coisa nesse tempo, né? Que a gente tem que ficar até meio perdido. Falou assim, não, o Cáudicos, ele foi encontrado a 15 quilômetros da cidade e conseguiram capturá-lo, né? E a situação foi resolvida. Aí ele falou assim, vocês descobriram por que ele estava tentando, né? O que estava tentando, o envenenamento, no caso. Aí ele falou, não. E fez até uma repreenda, assim, né? Isso não é coisa que se pergunte, eu não posso falar, né? E ele fala que o Dagon, né? Aquele guarda do Maer, que é super estranho, né? Tipo assim, meio que... Super violento. Violento, exatamente. Tinha perdido um olho nisso e 4 homens foram mortos. E uma coisa que eu acho que tem que ser dita, mesmo que não signifique nada, no fim, só o apanharam ateando fogo no lugar.
Quando ele fala, tipo, não, só ateando fogo no lugar, a tendência do Patrick eu acho que é esconder alguma coisa. Então a gente passa no livro e fala, tipo assim, só ateou fogo. Não esqueçam disso. Não esqueçam disso, porque o Cáudicos era médico de um homem muito importante. Estava acontecendo um envenenamento de um homem muito importante em Vintas. O Maer, ele só é abaixo do rei, da família real, e dos príncipes regentes. Só. Então, o médico do Maer foi pego e foi pego ateando fogo. Por que ele estava ateando fogo em algum lugar? O que ele tinha tão perto aí que ele queria queimar? Será que, entendeu? Não duvidem disso, gente. Não duvidem disso. Não foi falar da cor do fogo, eu acho que não era azul, de ser pra ser do Chandriano, mas assim, não foi só. Vamos deixar essa frase aqui. Cáudicos ateou fogo em algo. Ponto. Deixa aí pra o destino e o final, o futuro revelar. Eu só lembro do incêndio de Caloptena. Sim, tem um incêndio de Caloptena mesmo, mas eu acho que tem vários fogos aí que aconteceu já, que é importante. Tá certo. Então, ele mal chega no quarto e o Stapes já quase chega com ele, né? Sim, outra coisa que aconteceu também é que o coach entrega-lhe aquela caixinha, né? Que foi encontrada onde estava aquele chefe, né? Onde estava o Gris, né? Daquela barraca. E que tem inclusive, o brasão da família Alveron, né? Então, assim, então entrega isso aqui pro Maer e considere isso como meu presente de casamento, né? Aí, enquanto ele se prepara para o banho, o coach recebe um bilhete do Maer propondo uma reunião, tipo, para daqui 15 minutos. Só que ele tava um trapo, um nojo. Aí ele falou assim, nossa, pelo amor de Deus, eu sei que ele quer essa urgência, mas ele vai achar desrespeitoso eu chegar do jeito que eu tô. Todo sujo, de sujeira de viagem. Eu acho que o Wolf foi bobo, porque é óbvio que o Maer pediu, ele tem que ser... Eu acho que ele pesou, tipo assim, até que ele fala assim, Stapes, não, olhe pra mim, eu não tenho condições de ver o Maer. Fale pro Maer se ele pode me encontrar ao sexto sino, né? E o Stapes fica, meu Deus do céu. Totalmente assim, menino, com quem que você acha que você tá falando, né? E aí ele, Stapes, fale a verdade pro Maer, fale que eu vou tomar um banho, tipo uma coisa assim, né? E aí, aí acaba a cena, né? Tipo assim, a cena do livro. Mas na hora que eu tava lendo, eu pensei, que erro, Wolf. Tipo assim, claramente você teria que ir sem banho pra ver o Maer. Porque o Maer não é esse tipo de cara que você, tipo, não, eu queria que você... Não, ele mandou, tem que vir mesmo. Ok. Aí ele meio que recebe com isso uma punição, né? Ele demorou até pra ele ser chamado novamente e ele tava novamente naquela prisão de ouro, né? E o coach e o Maer tem esse comportamento meio infantil mesmo, que ele não gosta de ser contrariado, e isso já era uma coisa antiga mesmo, né? Mas o recado estava dado. Quando eu te chamo, você vem. Meus termos ou nada. É assim que funciona com o Maer, ponto final. Aí, nesse período, ele acaba no tédio, sem poder descer para Baixa Severin, né? Porque tá dependendo dessa nova sinalização do Maer para encontrar com ele. Ele chama o Bredon surge rapidamente, eles contam os mexericos da corte, falam dos burburinhos relacionados a esse casamento acelerado. Muita gente estava achando que a Meluin estava grávida, ou então que eles sabiam que eles estavam mesmo enrabichados um pelo outro. Eles contam também sobre o caos que estava à corte de Henry, porque pois o seu príncipe regente foi assassinado num duelo, e isso fez com que os rincões aqui do sul tivesse um caos mesmo. Então, a gente não sabe se tem só um príncipe, eu acho que são vários príncipes regentes, e o nome dele era Alaites. E aí eu fui olhar, inclusive foi o Simon, foi na universidade que ele fala, tipo assim, até chegar o Ambrose tem poucas pessoas. Aí ele fala quem eram, né? Então era a família real, depois vem os príncipes regentes, depois em terceiro, como eu tinha dito, o Maer Alveron. Em quarto vem a Duquesa Samista. Inclusive, eu tava pesquisando, a Duquesa Samista já apareceu no livro, mencionada pelo Tripe. Porque o Tripe falou assim, Stanquion, você lembra quando a Duquesa Samista veio tirar férias em Inri? Ela era completamente assustadora. Em quinto vem um cara chamado Aculius, e em sexto está Amelion Leclis. Então, um dos príncipes regentes tinha sido morto em duelo.
E os outros boatos, segundo o Bredon, eram que tinha tido sucesso os homens do Maer com os bandidos no Elde, e que ao mesmo tempo que tinha sido um sucesso, tinha sido meio que gerado um pouco de revolta no povo do norte, porque eles tinham recebido uma segunda visita dos coletores de impostos. E tinha um boato que não era exatamente de corte, era um boato de taberna, de que um jovem tinha visitado Feluriana e saído com toques de encantado. E aí o Kvolt comenta, né? Nossa, minha capa ela era realmente esplêndida, etc, etc. E essa cena finaliza com os dois jogando taque e o Bredon elogiando, dizendo que Kvolt tinha melhorado muito e que Kvolt finalmente estava aprendendo a jogar uma bela partida. Exatamente. Enfim, uma nova convocação do Maer aparece, né? E de fato, nem precisa a gente falar que ele compareceu de imediato dessa vez. Eles se encontram no jardim, o que foi um pouco decepcionante pro coach, porque já que ele queria ter uma conversa um pouco mais particular de temas mais sérios, né? O Alveron o censura por ele estar armado, né? Ele estava em posse da Saicer. E aí ele fala, olha, trata-se de um costume bárbaro e, com o tempo, causará dissabores ao rei. Não importa quais sejam os costumes de Renere, porque o coach falou que todo homem andava armado em Renere. Na minha cidade, na minha casa e no meu jardim, você não verá armado a minha presença. E eles começam a conversar, de fato, né? Tinha já passado um quarto de hora e eu achei engraçado que ele descreve a característica da conversa, que ele segue meio que sempre um ritual, né? Uhum. Tudo é ritualizado com Maer. Houve uma pausa característica na conversa. Em seguida, entraríamos em debate. Depois disso, iríamos a um local suficientemente privado para falar de assuntos importantes. E assim, de fato, aconteceu. Eles chegam, inclusive, para ver a flor do luto, né? Que elas logo iriam amarelar. E esse era o local um pouco mais privado que eles iriam conversar, que é o debate, né? Todo homem tem uma questão que repousa no cerne de quem ele é. Todos têm uma questão que os motiva e os mantém acordados à noite. Uma questão com a qual se preocupam como um cão com um osso velho. Lembrei dessa frase de Stapes. Um cão, que ele é fiel como um cão, e um osso velho, eu lembrei do anel dele de osso. Quando compreendemos a questão de um homem, isso nos aproxima de compreender o próprio homem. Ou assim, sempre me pareceu. E acaba que o Maer estava esperando que o Kvolt discordasse e o Kvolt concorda. Aí o Maer, tão fácil assim? Aí o Kvolt diz que, não, eu mesmo tenho uma questão que eu carrego comigo e que eu acredito, então, por isso eu acredito no que o senhor está falando. E aí ele pergunta, então o que é? Novamente, o Kvolt tem aqueles pensamentos, né? Falar ou não falar do Chandriano para o Maer. Mas ele decide não falar. Segundo ele fala o seguinte... Não, mas peraí. E ele decide não falar por quê? Primeiro porque isso remeteria ao massacre de sua trupe. Sim, eu ia ler. Ah, tá, perdão. Georgianete. Esse segredo ainda estava instalado em meu coração, pesado como uma pedra enorme e lisa. Era pessoal demais para contar e para alguém da argúcia do Maer. E também revelaria o fato de ele ser um Edena Ru. Então, o Maer esperava que ele não seria da nobreza, mas não tão baixo quanto um Edena Ru, né, como ele seria. E aí ele faz a pergunta para o Maer, onde estão os Amir? Né, essa seria a pergunta no cerne dele, que ele bolou ali, porque ele aproveitou que o Maer abriu essa brecha, ele falou, vou introduzir o assunto Amir, né? O Kithai tinha dito pra ele que, o Maer é perto dos Amir, são dos Amir aí que o Maer, né? Sim. E realmente se provou verdade, novamente o Kithai certo. Outra coisa também é que nesse momento de hesitação, se Colt contaria ou não sobre o Chandriano, o Maer percebe. Ele percebe e fala e propõe a seguinte troca.
uma pergunta por outra. Quem sabe ajudamos um ao outro a chegar a uma resposta. Ah, verdade, verdade. E aí ficou irresistível realmente não fazer uma pergunta, né? Que geralmente é uma pergunta secundária, porque aí ele tem a primária, né? Onde está o Chandriano, e tem sempre a pergunta secundária que ele acaba usando de vez em quando O Zamir para tentar chegar ao Chandriano, né? E aí ele usou tal pergunta, e aí realmente teve uma boa resposta. Sim. Né? Aí ele fala, o Zamir de mãos ensanguentadas, presumo que não esteja perguntando onde estão guardados os seus corpos, pois não? E aí o Kvoth explica, né, que não era por conta disso. E o Maer se interessa demais pelas perguntas do Kvoth. Aí ele fala, estudei muito Zamir quando era mais jovem, sabe? E nem todas, e ele continua, né? Nem todas as histórias são sinistras. Eles fizeram coisas importantes, fizeram escolhas difíceis que ninguém mais se dispunha a fazer. Coisas desse tipo assustam as pessoas, mas creio que eles foram uma grande força do bem. E aí o Kvoth até pergunta, né, qual era a história favorita do Maer dos Amir, e ele fala Atreion, né? Ele fala que seria capaz de recitar de cor os 8 juramentos de Atreion. E é engraçado porque Treia é uma cidade perto de Nalgures, que é justamente a cidade onde Scarpe está e onde o Aaron ia com os Orison, né? Então, parece que tem a mesma raiz da palavra, né? Atreion e Treia. E aí o Kvoth fala, nossa, mas eu acho ela muito sangrenta. E o Maer fala, os Ciridas, eles não são chamados assim, essas tatuagens, não são assim à toa. E aí ele pergunta, qual que é o seu Amir preferido? Qual a história preferida, né? Aí o coach fala, do Sir Savien, que é a música que ele canta quando ele encontra a Dena, né? Que eles fazem o dueto. Eu não sabia que isso era uma história de um Amir. Ele é um Amir, já tinha sido dito já. Ah, eu boiei, então. Segundo o Kvoth, é o maior dos Amir. Gente, e aí o Maer fala, é claro, você é um romântico. Exatamente. E aí o Alveron diz que ele era apaixonado pelos Amir. Homens e mulheres com todo o poder da igreja. E isso numa época em que todo o poder de Atur erguia-se por trás da igreja. E aí, assim, homens tão poderosos que eles tinham que prestar conta somente com eles mesmos e Deus. E o pontífice, né? Aí ele fala, creio que você deve ter lido a proclamação que os dissolveu. Não só leu, como discutiu com Willem, quem que tinha escrito, né? E foram parar lá no marionetista, né? Pra discutir isso. E o nome da proclamação é Alpura Prolícia Amir. E aí ele explica, né? Que quando ele era criança, ele adorava pesquisar sobre os Amir. Mas quando ele se tornou mais velho, as buscas dele se tornaram um pouco mais específicas. E quantos Amir eles eram? Qual que era, tipo... Quantos cavalos? Exatamente. Algumas paradas assim. E foi nessa pesquisa que ele fez, especificamente na biblioteca de Felton, que ele percebeu que não tinha tais registros, né? E foi engraçado que ele justamente introduziu esse assunto, né? Kvoth, sabe o que eu encontrei? Aí o Kvoth, nada. Vossa graça não achou nada. O que surpreendeu o Maer. Porque o Kvoth continua, né? Eu constatei exatamente a mesma coisa na universidade. Quem teria melhor razão para isso, né? Para sumir do mapa, de sumir com tudo, do que os próprios Amir. E o Maer fala que ele teve exatamente a mesma conclusão também. Que acabou que a conclusão dele é: quem tiraria os registros dos Amir senão os próprios Amir? Sim. Não sei se vocês já leram o livro que é muito famoso, 1984. Parte da função do Winston, que é o protagonista do livro, é de realmente ajudar na reescrita da história, tirando as evidências de que ou o grande irmão estava tinha alguma relação com o inimigo de agora, ou então, às vezes, reescrevendo a história para que o poder ou as vitórias estivessem sempre ao lado deles, né? Nossa. Então, assim, quem controla a história é quem tem o poder atual, né? Então, assim, os Amir nunca saíram do poder. Eles ainda têm controle sobre a história deles. Eles ainda estão por aí. E aí ele fala, achei que os Amir teriam evitado ser levados a julgamento. Teriam procurado se esconder. E aí o Kvoth pergunta, o que vossa graça descobriu? Descobrir?
Nada. Meu pai faleceu naquele ano e me tornei Maer. E aí eu falei, Jordana, Não acho que o pai dele faleceu naquele ano, por essa acaso. morte, ele só não percebeu. Aí ele continua. Descartei aquilo como uma fantasia de menino. Então, tipo assim, que loucura, né? E aí, então assim, o Maer tinha entrado na conclusão de que os Amir tinham... ele tinha chegado, não tem conteúdo sobre os Amir. Chego na conclusão que são os próprios Amir. E aí, no mesmo ano, o pai dele morre e ele se torna Maer. Tem dedo dos Amir nisso. E outra. E aí quando ele descobre que o Volten chegou na mesma conclusão que ele, do outro lado dos quatro cantos, sem eles se conhecerem, ele fala, isso é muito inquietante, ainda mais nas minhas terras, não gosto disso. Aí o Kvoth fala, bom, o senhor mesmo disse que eu não sou nobre, mas com o seu nome eu consigo entrar em algumas bibliotecas particulares e isso poderia me dar a oportunidade de fazer pesquisas sobre os Amir. E aí, talvez, nesse momento, o Maer, que já estava pronto para descartar o coach, né? Exato, é verdade. O coach, talvez, até percebendo isso, assim, olha, você pode me usar para outras coisas, tá? Não precisa me matar ainda, não. Tipo isso. E aí o Maer fala, você me deu coisas, me deu muito o que pensar. Encontre-me nos meus aposentos hoje à noite. E já que não posso lhe dar uma resposta, permita-me oferecer-lhe uma pergunta em lugar dela. Uma pergunta minha. Uma pergunta minha em lugar dela. E aí eu falei pra Jordana. Eu fui olhar o livro, O Temor do Sábio, no passado, e é muito engraçado, gente. Vamos lá. No capítulo 41, o Kvoth tá com o livro do Duque de Gibeia, né? Com o Sim, lá no Tomos, né? Inclusive, ele não tá nem no acervo do arquivo, ele tava no Tomos, né? Que é aquela parte da biblioteca mais pública. E aí, ele tá mostrando pro Sim, o Duque era um Amir. Olha isso aqui, tá escrito isso aqui. E aí ele começa a conversar com o Sim. Sim, eu acho que os Amir foram eles que... Acaba que na conversa, quando o Kvoth termina e fala, sim, eu acho que quem escondeu as provas dos Amir foram os Amir, o Sim palidece, olha pra trás do Kvoth, e quem está atrás do Kvoth? O Lorren, que fala o seguinte, Kvoth, você está falando alto, você está suspenso por 5 dias. E aí eu falei, Jordana, as coisas estão começando a tomar outra interpretação no meu cérebro. Ele não foi suspenso por conta que ele estava falando alto. Tá que o Lorren, ele é todo, tipo assim, metódico, mas o Lorren suspendeu o Kvoth porque o Lorren tem alguma relação com os Amir, sim. Tipo, até que a gente perguntou, a gente fez uma enquete essa semana, né, de quem que poderia ser Amir, e o Lorren acho que foi o empatado em primeiro lugar. Então, assim, o Lorren tem chances, assim, de ser algo relacionado com os Amir. E aí, continua, gente, continua. Os capítulos vão se passando, tipo assim, num capítulo próximo ele é suspenso, né? Ele fala, bom, como eu não tinha como voltar pro arquivo, eu fui fazer as pazes com a Devi, que é a hora que ele pede desculpa pra ela, ele até acusa ela da poda de ameixa. Ele recebe aquele bilhete super peculiar de Dena, que a gente acha que é uma magia escrita, né? A Feyla nomeia a pedra, que foi até o outra enquete que a gente tinha feito, né? Qual que foi o nome que a Feyla tinha aprendido, e era a pedra. E ele apresenta o caça-flecha deles lá pro Kylvin. E no próximo capítulo, ou seja, em nenhum momento ele volta para o arquivo. Ele fica resolvendo coisas particulares. E no próximo capítulo, ele está tocando na Anchors e chega os juízes para julgarem ele da nomeação do vento que ele fez em Nirri um caramba de tempo antes. Então eu falei, Jordana, isso também, tal qual a morte do pai do Alveron tem a ver com a aproximação dele com as respostas dos Amir, tem o julgamento de Kvoth em Nirri pela lei férrea, por conta que ele chegou na mesma conclusão e o Lorren ouviu.
E tem isso. Gente, eu tenho quase... eu tenho quase certeza que foi isso. Porque não aconteceu nada, assim, entre... A gente tava achando que a expulsão essa mudança na vida do Kvoth, né? Foi desencadeada pela carta de Dena. E talvez até tenha pitada dessa carta mesmo. Mas eu entro numa outra teoria, que tem dedo do Zamir aí. E tem dedo porque o Lorien ouviu ele falando alto no Tomos sobre isso. E lembrando que foi essa condenação, esse processo na lei férrea que faz com que é recomendado a Coach que ele saia da universidade por Sim. aquele período e que ele persiga o vento. E uma coisa que eu tenho que falar é que provavelmente ele foi mandado para ser julgado na lei férrea, né? Alguns professores até deporam a favor dele. Mas assim, talvez os Zamir não contassem com a astúcia do Kvoth, né? Porque o Kvoth aprendeu temano em um dia, umas coisas bem assim. Na verdade, ele passa por cima o julgamento bem rápido, né? Até bem frustrante pro cronista, né? Enfim, tem dedo do Zamir aí. E eu acredito que o Zamir vem acompanhando o Kvoth até hoje. Não sei como. Enfim, não sei, não tenho nem ideia. Mas eu acredito que essa conversa no jardim, ela torçam eles para não ser escutada. Porque senão vai gerar problema. Porque eles estão mexendo com gente grande, né? Uhum. Gente grande que não aparece explicitamente. Veja que eles mudaram a vida dos dois de uma maneira implícita. Jogando com peças mesmo no tabuleiro, como se fosse um taco, tô brincando. Com peças no tabuleiro, sem atingindo os dois, sem se revelarem. Sim. Tomara que o Stapes não tenha escutado, né? A gente não sabe, né? Porque a gente tem uma leve... Assim, existem teorias... Olha, eu falando de teorias. Não, mas eu já tô daqui uns dias, assim, eu acredito que quando acabar o livro, assim, a gente já pode introduzir você ao Reddit pra, tipo assim, já... Eu já estou no Reddit. Não, eu falo pra ler o do Reddit dos Estados Unidos. Então, eu já até mandei uma teoria lá. No Reddit dos Estados Unidos? Foi. Já? Mandei. Mas você não fica lendo, não. Não tem paciência. Não é, você vai ter. Ok, então a página, o capítulo 138. Outra coisa, antes do 138. O coach fala, valorizo as perguntas quase com a mesma intensidade, excelência, né? Uhum. Lembrando da história do menino do parafuso de ouro no umbigo, que, nossa, que coisa absurda, quem contou essa história? Aí o coach fala, meu pai me contou, né? Ele gostava que eu fizesse perguntas, ele valorizava as perguntas, não só as respostas, ok? Capítulo 138, bilhetes, nossa, agora eu não sei, bilhetes. Então agora, né, depois desse encontro tinha um posterior encontro depois, 5 horas depois, com o jantar, né? O coach sai para Baixa Severin, na hospedaria 4 Sírios, para ver se Dena, tal como que Tai tinha dito, tinha de fato partido. E ela tinha partido, né? Ela tinha deixado apenas uma dívida e um bilhete lacrado, que quando ele vai ver o bilhete, né? Em troca para receber o bilhete do moço lá, ele teve que pagar a dívida, mas ele viu que, na verdade, o bilhete lacrado, que ele achou que fosse uma resposta, na verdade, era o bilhete que ele havia enviado via mercadante? Não, como é que é? Via aquele mercador. Foi o... Oh, meu Deus. Mercador lá. Não, foi um... Tinker, foi um... Garoto de recado. Não, foi o cara os Tinker. Gente, como é Tinker? Em português é o latoeiro, foi o latoeiro. É porque eu chamo mercador viajante. Latoeiro. Mas você entendeu a ideia. Algumas coisas que eu notei. Então, primeiro, ele falou, a gente nunca tinha ouvido falar, pelo menos eu acho que eu não tinha prestado atenção, do sotaque lenatiano. Não sei de onde que vem o sotaque lenatiano. Depois nós vamos descobrir, eu acho. Segunda coisa que a gente tinha falado, que um pouco quebra aquela teoria do nome da Dena em Vintas, né? Tipo assim, Jordana, ela tá usando um nome diferente em Vintas, você lembra? Lembro. Porque ela é daqui... Bom, ela colocou o nome dela de Dinai, né? Então, que é bem parecido. Que é bem parecido com o Dena. Com as versões de Dena, né, dela. E a terceira coisa que é muito, assim, me chamou a atenção foi o seguinte. O cara falou, não, ela não tá aqui. Você e outros lobos, todos, vêm farejar atrás dela. E eu falei, Jordana, quem é que tem lobo?
Bredon tem um baita de um lobo rosnando na bengala dele. Não veio isso à toa. E mais, no nome do vento, quando os dois estão em Trebon e os dois veem um porco, aí o Kvolt acha que é um javali, protege a Dena, né? Tipo assim, é uma cena bem engraçadinha. Ela fala o seguinte pra ele: você pareceu feroz, feito um lobo com o dorso eriçado. Ou uma raposa, eu acho. Você é ruivo demais para um lobo. E esse diálogo, eu também acho que não é à toa. E eu acho que o Patrick quer que a gente, no fundo, conecte essas coisas distantes do livro. Então tá aí. Lobo tem no Bredon, que novamente, mais uma vez, a gente tem conectando aí o Bredon com o Mecenas de Dena, né? E ela tentou falar: você parece com um lobo. Não, você não parece com um lobo, você é ruivo demais, você parece uma raposa. E outra coisa também é que, não sei se vocês lembram daqueles capítulos de Levenshire, mas tem um jogo o tempo todo, desde que ele se encontra com a trupe do Cordeiro, né? É verdade. Então, e um dos predadores do Cordeirinho é o lobo, tal como o papel que o coach realmente exerceu, né? Então, verdade. ele é o anti-Cordeirinho agora, né? Ele é o lobo. Ficou profundo demais, eu não sei se eu acompanhei, mas eu achei bonitíssimo. Eu Vamos sou lá. bonitinha, amiga. Ai, Cristo. Ok. Aí ele vai pros aposentos do Maer à noite. E o Stapes até tava mandando chamar a Melian. E aí o Maer quer colocar, tipo assim, a limpo o que o Kvolt tinha mandado naquele bilhete, naquela carta da excursão que ele mandou com o Dedan, né? Pra o Maer. E falou assim, aquela carta que lá pra mim é um monte de mentira. 27 homens, mercenários experientes de um acampamento bem montado. O que é isso? Me fala o que é verdade. Eu quero saber o que é verdade, meu filho. Eu tolero o humor só até partes, assim. Isso aqui é uma grande de uma mentira e eu exijo a verdade. Eu falo assim, olha, se eu poderia ter feito com que o Dedan, de fato, trouxesse os polegares de todos os 27 mercenários. Eu passei 1 hora tentando convencê-lo do contrário. Aí, até uma coisa meio, né, soturna, assim, do Maer, que trouxesse, porque essa história não tá batendo. E essa outra história aí do chefe que sumiu dentro de uma barraca e vocês tiraram a árvore, encontraram ele lá, falaram assim, olha, Maer, se eu quisesse mentir pra você, eu escolheria uma história menos absurda. O que aconteceu foi de fato estranho e estranho, né? Mas foi a verdade, foi o que aconteceu. Quando ele vai, sei lá, protestar alguma coisa, Meluin chega. Sim, quando eles vão falar do chefe, né? Então, o que você acha que isso significa? A porta bate e Melian chega. E acaba o capítulo. Tô lembrando quando a Jordana leu esses capítulos, ela falou assim, eu vou ler os outros. Eu falei, você não vai ler não. Eu vou ler sim. E acabou que ela não leu. Calma, gente. Antes de acabar o capítulo, a Letícia ficou muito empolgada, mas é que aí Me respeita. o Maer, né, ele fala, Meluin. Se não me engano, ela está nos trazendo a pergunta que mencionei antes. Creio que será do seu agrado. É realmente intrigante. Que será que é, hein, Jojanete? É as portas lá que tem na terra dela que não tem... Ó, Jojanete. Vamos ver. O que é. Só saberemos na próxima semana. Daqui 2 semanas. Próximos capítulos, do capítulo 139 ao 141. Quem acha que a gente tem que terminar tudo no próximo episódio, bate palma. Jordana, não, eu quero saber. O capítulo foi pouco capítulo, já deu 1 hora. Tem que ser devagar pra ser bem feito, como o Patrick mesmo fala. Nossa, péssimo exemplo. Não. Demorar 8 anos. Não, calma. Mas, na verdade, são 10. Então, não se esqueçam do grupo do Discord, certo? E é isso, até daqui 2 semanas, pessoal. Fiquem com Telu!